sobre perspectiva de trabalho ou não em Brasília com essa semana. Pré-carnaval, mais curta, a gente já sabe que na Câmara, por exemplo, só precisa ir pessoalmente ali registrar o ponto na quarta-feira. Mas tem uma pauta muito cara aos parlamentares, que são as emendas. Márcio Rocha tá na linha com a gente. E a gente também, né? Cara pra todo mundo. Gente. Cara adquirida pra eles e cara pra gente de doer no bolso. Márcio Rocha vai responder pra gente se essa decisão, se essa discussão vai sair mesmo em semana de carnaval. Boa tarde, Márcio. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa questão envolvendo as emendas ainda vai ser alvo, né, vamos dizer, assunto de uma reunião marcada para quinta-feira, dia 27. Vão estar envolvidos aí representantes do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, representantes do Congresso aqui do Palácio do Planalto, Tribunal de Contas da União e também ministérios do governo, justamente para tratar esse assunto, né, das emendas parlamentares. O que a gente tem de concreto, vamos dizer assim, é que amanhã deve ir para o plenário aquele projeto que foi aprovado no Senado na semana passada, que trata dos famosos restos a pagar do orçamento da União. E aí, nesse orçamento da União, né, esses restos a pagar do orçamento da União, são cerca de 4 bilhões e 600 milhões de reais, são recursos dos orçamentos tanto de 2019 até o ano passado, quer dizer, então são cerca de 5 orçamentos que deveriam ter sido pagos que não foram até agora. E aí, de acordo com o texto, esses recursos devem ser usados principalmente para custear obras inacabadas. Foram reservados desse orçamento, né, dentro desse orçamento da União, recursos para alguma determinada obra. Como não foi realizado, esses recursos vão ser utilizados agora. E a ideia é que todos esses recursos que tinham sido, não tinham sido pagos, né, até o ano passado, sejam pagos até 2026. A base governista, que inclusive apresentou esse projeto, e a oposição que relatou esse projeto no Senado, afirmam que não vão ter novos aumentos de custos, né, no dinheiro público, assim, não terão novos gastos de orçamento público. Então, a expectativa é que seja aprovado amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Mas isso trata justamente de restos a pagar, que tem a ver justamente com essas emendas parlamentares. No meio desses restos a pagar, tem algumas emendas parlamentares, e aí, pelo menos por enquanto, né, esse assunto fica um pouco mais frio antes dessa reunião que eu falei que vai ter no Supremo Tribunal Federal, envolvendo todo mundo que está discutindo justamente essas emendas parlamentares. Por que essa reunião é importante? Porque além de liberar esses recursos das emendas, existe a expectativa também de que destrave a votação do orçamento deste ano, a lei orçamentária de 2025. Devia ter sido votado em dezembro do ano passado, mas devido a mudanças no texto do orçamento, né, o relator do orçamento decidiu adiar essa votação para este ano, quando voltasse do recesso, os parlamentares voltassem do recesso parlamentar, que era dia 1º de fevereiro, mas a gente já está chegando em março, né, e ainda esse orçamento ainda não foi votado pelos parlamentares. Então, a expectativa é que depois dessa reunião, isso tudo também destrave e aí o governo consiga fazer a execução do orçamento para este ano. A gente lembra que no ano passado, alegando falta de transparência e rastreabilidade, o Supremo suspendeu o pagamento dessas emendas parlamentares até que o Congresso criasse regras justamente para trazer exatamente o que o Supremo está pedindo, né? Rastreabilidade e também transparência. O ministro Flávio Dino, que está à frente dessa reunião, né, ele chegou a liberar algumas emendas, as emendas de comissão e as emendas de bancada. Mas nessa reunião ele quer saber o seguinte, que como está a aplicação dessas emendas já liberadas e como está a transparência desses valores. A gente segue acompanhando, porque apesar dessa votação estar marcada para amanhã, né, o que importa mesmo é essa reunião envolvendo todo mundo, né, Supremo, Congresso, Palácio do Planalto, Ministérios, TCU, tudo isso vai ser discutido na próxima quinta-feira para saber se essas emendas vão ser realmente liberadas ou não, pessoal. Obrigada, Márcio Rocha. A gente vai agora ao Rio Grande do